Graça e paz de Jesus, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu me chamo Bernardo, para quem não conhece. Sou pastor de uma igreja presbiteriana chamada Igreja Presbiteriana do Caminho, que se reúne na região central barra sul ali de São Paulo, na região da Vila Mariana. E uma vez por mês eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês compartilhando a palavra. A gente já tem feito isso faz um tempo já. E a gente está aqui mais uma vez. Olha só, eu preparei uma mensagem que, em tese, devia ser 2 pregações, mas eu achei que ia ficar meio esquisito se a gente quebrasse 2 sermões num espaço muito grande de um mês. Aí eu pensei comigo mesmo, acho melhor juntar e dar a coisa de uma vez, né? O resultado é que, possivelmente, né, a mensagem de hoje seja um pouquinho mais extensa do que ela normalmente já é quando eu estou aqui. Então eu vou pedir a paciência de vocês. Desliga o modo TikTok na sua cabeça, liga o modo, sei lá, filmes do Martin Scorsese, segure aí o seu chapéu e eu acho que vai dar tudo certo. Vamos lá, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, ou conectar o seu aplicativo aí da Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João. A gente, no primeiro semestre desse ano, passeou pelo livro de Jonas, e aí a partir do mês de agosto, no segundo semestre, a gente começou a falar um pouco sobre algumas passagens selecionadas aqui do Evangelho de João. Então hoje vai ser a 3ª vez que a gente vai aterrissar aqui em algum texto de João, no caso aqui o capítulo 4, para seguir mais ou menos a mesma temática que a gente tem falado, a gente tem abordado nos últimos 2 encontros aqui. Então a gente vai ler uma passagem um tanto longa, passagem conhecida por alguns aqui, por muitos, eu acredito, mas que sempre é relevante para nós. A gente vai ler do verso 1 ao verso 30. Pode ser? Joia? Então vamos lá, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia que a gente usa de costume aqui. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem nem balde, o poço é fundo, de onde você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: olha, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos ensinará ou nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém. Até aqui. Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez? Deus querido, nós precisamos muito do Senhor. Vem nos encontrar mais uma vez, Senhor. Olha para nós com o teu olhar de graça e de misericórdia e nos alcança mais uma vez nessa noite, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, pessoal, na penúltima vez que a gente esteve aqui em agosto, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre essas passagens de João, eu comecei essa sequência de sermões fazendo uma série de perguntas para vocês que tinha a ver com a passagem que a gente examinou na ocasião. E nessa noite eu queria começar a exposição desse texto refazendo essas mesmas perguntas que eu tinha feito 2 meses atrás, só que usando palavras diferentes. Eu queria refazer essas perguntas de um outro jeito. Você tem sede do quê? O que você acha que falta na sua vida para que você seja feliz? O que é que precisa acontecer com você para que você olhe para você mesmo no espelho e diga: agora sim, agora eu cheguei onde eu queria? E mais importante, onde é que você tem buscado isso? Onde é que você tem buscado essa felicidade? O que você tem bebido para saciar essa sede? Nas últimas vezes que a gente esteve aqui junto, a gente viu que uma das preocupações centrais do Evangelho de João é afirmar que Jesus é a manifestação visível da presença de Deus entre o seu povo. E que, portanto, Jesus é o que todo ser humano, desde Gênesis 3, tem buscado incessantemente. E a passagem de hoje vai nos conduzir adiante nessa mesma temática, só que uma coisa que faz bastante diferença em relação à passagem de hoje é que, de maneira um pouco distinta das 2 passagens que a gente viu nos últimos 2 domingos e que a gente teve junto aqui, o encontro narrado na passagem de hoje é, na verdade, iniciado inteiramente por Jesus. Porque nas últimas 2 passagens que a gente examinou, quem iniciou esses encontros foram as pessoas que vieram se aproximar de Jesus. Mas na passagem de hoje, a gente vê que é Jesus que inicia esse encontro. É Jesus quem está aqui em João 4 em busca de algo. É Jesus quem está em procura de algo. Ou no caso, de alguém. E a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é a intencionalidade de Jesus em procurar essa pessoa. Ao dizer que Jesus estava saindo da região da Judéia em direção ao norte, ali para Galileia, João acrescenta uma informação muito interessante de que era necessário passar por Samaria, no verso 4.
A questão, gente, é que se você conhece um pouquinho de história e de geografia ali da Palestina do primeiro século, você sabe que essa afirmação de que era necessário passar por Samaria não significa que Jesus precisava passar pela Samaria porque não tinha um rodoanel ali que ele pudesse pegar para desviar o caminho ou pegar outro caminho. O caminho, na verdade, mais curto entre a Judéia e a Galiléia era de fato através da Samaria. Era muito mais rápido você atravessar Samaria e chegar da Judéia até a Galiléia. Só que para um judeu contemporâneo de Jesus, havia muitos outros caminhos que, embora fossem mais longos, eram muito mais seguros e, portanto, preferíveis para você viajar da Judéia até a Samaria. Por quê? Porque Samaria, pessoal, é terra perigosa. Os samaritanos tinham uma longa história de animosidade com os judeus. Vocês vão se lembrar da história contada pelo livro de Neemias, que quando Neemias e a sua turma estão se esforçando para reconstruir os muros de Jerusalém, ele sofre a oposição de quem? De Sambalate e dos samaritanos. Aliás, os samaritanos tinham não somente uma Bíblia diferente, mas também costumes distintos, a ponto de eles terem construído um templo próprio na região de Samaria, para não precisar descer até Jerusalém para adorar a Deus. Então, não era incomum, pessoal, judeus, ao passarem por perto de Samaria, serem hostilizados naquela região. Mas João diz que era necessário que Jesus passasse por lá. E ele acha necessário passar por Samaria, precisamente porque era lá em Samaria, naquele poço, que Jesus teria esse encontro a respeito do qual nós acabamos de ler. Agora, quando a gente pensa um pouquinho no que estava em jogo, né, nessa travessia que Jesus faz por Samaria, a gente supõe que Jesus acha necessário passar por lá porque algo muito grandioso aos olhos dos homens estava prestes a acontecer. Então, quando a gente vê que Jesus se dá o trabalho e corre o risco de passar por Samaria, é porque tem alguém extremamente importante lá que Jesus precisa encontrar e conversar com essa pessoa. Talvez alguém até mais importante do que Nicodemos, a respeito do qual nós falamos da última vez que nós estávamos aqui, né? No capítulo 3. Nicodemos era um dos caras mais importantes da sociedade judaica daquela época. Então, puxa vida, se Jesus está tomando a iniciativa de correr esse risco para passar por Samaria, é porque tem alguém tão grande quanto, no mínimo, que Nicodemos para ele encontrar lá. Mas na verdade, gente, conforme a gente lê a passagem, tudo a respeito desse encontro é tão fora das nossas expectativas, do que a gente acha que é importante para Deus, que esse encontro chega a ser, em certa medida, até escandaloso. Porque olha só, começa pelo fato de que a pessoa com quem era necessário que Jesus se encontrasse é uma mulher. E a gente por vezes se esquece disso, mas naquela época, nos tempos bíblicos, as mulheres, pessoal, não ocupavam as cadeiras hierárquicas mais elevadas da sociedade. Quer dizer, na prática, né, havia muitas mulheres influentes na sociedade mediterrânea ali do primeiro século, no mundo greco-romano, inclusive no mundo judaico. A gente conhece histórias e casos de mulheres que exerciam grande influência na sociedade, e essa mulher samaritana possivelmente se enquadra nessa categoria, nesse retrato. Mas do ponto de vista dos padrões culturais da época, é um tanto surpreendente que Jesus assuma tamanho risco de atravessar Samaria para, chegando lá, encontrar uma mulher. E mais para frente na história, a gente vai perceber que isso afetou a percepção dos próprios discípulos. Porque depois que eles voltam do supermercado da época, né? Eles voltam com comida, eles veem Jesus conversando com a mulher, eles ficam constrangidos. Nossa, mano, o que Jesus está falando com essa mulher? O que está acontecendo aí? Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João e falando, nossa, mano, o que está rolando aqui?
Esquisito. Então, no primeiro grande momento, na primeira ocasião no Evangelho de João, em que Jesus toma a iniciativa de ir em direção a alguém, esse alguém não é ninguém extraordinário aos olhos dos homens. Esse alguém é como eu e você. Gente comum. E aí, para o nosso espanto ainda maior, quando Jesus se coloca frente a frente com essa mulher, em vez de Jesus assumir uma postura, sabe, heróica ou proselitista, muitas vezes nós agimos assim quando vamos falar com alguém que a gente acha que, sei lá, não está tão perto de Deus como a gente meio que assume uma postura do tipo, senta aí e me ouve agora, né? Me ouve pregar agora. Aí a gente abre a Bíblia e começa, blá, 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 fala. A pessoa não aguenta mais ouvir a gente, mas a gente está lá. E a gente espera que Jesus vai fazer a mesma coisa com essa mulher, afinal de contas ela é uma samaritana, né? Só que olha o que Jesus faz. Na verdade ele senta no poço e quando essa mulher se aproxima dele, ele começa uma conversa. Ele puxa um papo. E Jesus gostava de fazer isso. Vocês lembram no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos perplexos, que eles não estavam acreditando que o sonho deles tinha morrido quando Jesus tinha sido executado na cruz. Eles estão indo cabisbaixos de Jerusalém até Emaús. Jesus entra no caminho deles e o que ele faz? O que vocês estão falando aí? Deixa eu participar também. Qual que é o assunto? E Jesus começa uma conversa com essa mulher. E Jesus inicia essa conversa, vejam só, fazendo um pedido. Dá um pouquinho de água para mim, eu estou com sede. Esse Jesus, em outras palavras, que nós, leitores do Evangelho de João, que já lemos, acabamos de ler o capítulo 1, que nós sabemos que esse Jesus é ninguém menos que o Deus do universo que se fez carne para tabernacular entre o seu povo. Esse Jesus que é tudo isso, ele se aproxima de uma mulher em Samaria e ele pede ajuda para essa mulher para que ele possa saciar a sede dele. Poucas coisas, né, pessoal, são mais humanas e, portanto, têm mais potencial de aproximar as pessoas do que começar uma conversa e se fazer vulnerável, né? Para que o outro te perceba como um semelhante. Não é verdade? E é exatamente isso que o Deus Criador do universo, encarnado na pessoa de Jesus, faz quando pede água para aquela mulher. O detalhe, né, é que a mulher não faz ideia de quem Jesus é. Ela não lê o prólogo de João. Nós lemos o prólogo de João, nós lemos o 1º capítulo, então nós sabemos quem Jesus é. A mulher samaritana está entrando na história agora, então ela não sabe quem Jesus é. A única coisa que ela percebe, provavelmente pela vestimenta e pelo sotaque de Jesus, é que Jesus é um judeu. E isso, pessoal, já é mais que suficiente para deixar ela totalmente surpresa com a situação. Tanto é que no verso 9, assim que Jesus pede água para ela, a reação dela é dizer, mas pera, como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Então notem que quando Jesus se aproxima dessa mulher, a reação instintiva dela é uma reação defensiva. É uma reação de reforçar os preconceitos, os estereótipos, que ela mesmo tinha herdado de uma longa história de inimizade entre os judeus e os samaritanos. E aí ela vai lembrar Jesus do absurdo que era o pedido dele. Basicamente o que ela está dizendo para Jesus é, cara, você não devia estar fazendo isso, isso é extremamente inapropriado. Você está percebendo o que você está fazendo? Só que ao fazer esse pedido, Jesus estava justamente transpondo todas essas barreiras que o separava daquela mulher. No simples ato de ele pedir um pouquinho de água,
Jesus estava transpondo a barreira étnica, você é judeu. Jesus estava transpondo a barreira social, você é homem. E ele estava transpondo a barreira religiosa. Você está pedindo água para mim, que sou uma samaritana, e correndo o risco de se tornar impuro cerimonialmente? Então, nesse ponto, a gente percebe que o desejo de Jesus, ao iniciar essa conversa com aquela mulher, era necessário que Jesus passasse por Samaria, não somente para que Jesus pudesse saciar a sede que ele tinha de água depois de uma longa caminhada, mas era necessário que Jesus passasse por Samaria para que a sede de Jesus mais profunda de encontrar o coração daquela mulher fosse saciada. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque Jesus tinha uma sede mais visceral de se revelar àquela mulher. E de fato, pessoal, olha que coisa interessante, hein? Assim que Jesus pede água para a mulher, e a mulher estranha aquilo, Jesus vai começar a mostrar para aquela mulher que, na verdade, quem tinha sede mesmo não era ele, mas ela. A partir do momento que Jesus pede água para aquela mulher, Jesus começa a mostrar para ela que ela mesma padecia de uma sede que não podia ser saciada simplesmente com água. Então, ao ouvir a reação de estranhamento da mulher, Jesus olha para ela e diz: sabe de uma coisa? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você é que teria pedido água e ele lhe teria dado água viva. Agora, de imediato, né? A outra coisa que fica clara aqui é que a mulher também não entende o que Jesus está dizendo. E a gente nota aqui que a capacidade daquela mulher de perceber a realidade pela ótica de Jesus não era muito diferente da de Nicodemos e não era muito diferente da nossa. É impressionante, na verdade, que a despeito das enormes diferenças que existiam entre a mulher samaritana e Nicodemos, Nicodemos era um judeu raiz. Aquele judeu 100% judeu, fariseu, respeitadíssimo pela sociedade, um modelo de piedade para o povo de Deus. A mulher samaritana estava do outro lado do espectro, estava no outro extremo. Uma mulher samaritana. Só que olha que interessante, a despeito desse enorme abismo que separava essas duas figuras, ambos são idênticos em um ponto: na incapacidade de enxergar a luz e de gerar a vida de Deus por eles mesmos. E nós somos iguaizinhos a eles. Então, se Nicodemos, no começo da conversa que ele teve com Jesus, ele chega a ridicularizar Jesus por, supostamente sugerir a necessidade de um novo parto. Vocês lembram que Nicodemos, quando Jesus fala que ele tem que nascer do alto, ele fala: mas como é que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Tudo mais, né? A mulher samaritana, por sua vez, ela acha cômico que Jesus tenha oferecido água viva, água corrente. Água viva aqui significa água corrente, água fresca, água potável, boa para beber. Só para quebrar o gelo aqui, vocês sabem quem é a pessoa que mais bebe água no mundo, né? É o Otávio, né? Porque tem os caminhões que dizem água potável. Enfim. O que Jesus? Só para ver se vocês acordam um pouco. Quando Jesus oferece água viva para a mulher, o que ele está oferecendo é isso. É água fresca, água corrente. Só que ela olha e ela acha cômico que Jesus ofereça a ela água viva, água corrente. Só que ela olha para Jesus e ela não está vendo nenhum balde ali. Jesus não tem com que tirar essa água.
Então a fala dela no verso 13, por acaso você se acha maior que Jacó? A gente precisa entender com um tom um pouquinho sarcástico. A mulher está olhando para Jesus e está achando esse papo muito, muito, muito esquisito. Esse cara é um homem judeu, ele vem para a minha região, ele pede água, e aí quando eu estranho isso, ele vem me oferecer água corrente, mas ele não tem balde. Não é possível, esse cara só pode estar de brincadeira comigo. Você acha que você é maior que Jacó? Você não tem nem balde. Cara, estou perdendo meu tempo aqui com você. Só que o que a gente vê é que esse Jesus, com a paciência bem característica dele, Jesus não desiste de alcançar o coração dessa mulher só porque ela é incapaz de enxergar as coisas da maneira correta. Então, em sua graça, em sua paciência, Jesus vai continuar essa conversa e Jesus vai insistir que a sede que ele está disposto a saciar naquela mulher não era só para aquele momento, mas era para sempre. Jesus, ao ouvir a mulher dizendo, mas você não é maior que Jacó, você não tem balde para tirar água, que absurdo, o que você está falando? Para de viajar, me deixa em paz. Jesus olha para ela e diz, minha filha, você vai beber dessa água e você vai ter sede de novo. Mas se você beber daquilo que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede na sua vida. E aí olha que coisa fascinante. Diante de uma promessa tão extraordinária, o que você faria se alguém prometesse para você que você nunca mais precisaria beber água? Que você nunca mais teria sede? Que você nunca mais precisaria ocupar a sua vida buscando saciar algo que está dentro de você, que não pode ser saciado? E aí naquele momento, aquela mulher, diante dessa promessa, sem ela perceber, pessoal, sem ela sequer se dar conta, ela admite, ela confessa para Jesus que ela de fato tem sede, não somente de água, mas também de algo muito mais profundo. E como a gente sabe disso? Tem um detalhe aqui que João menciona nessa passagem que é crucial para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. No verso 6, João vai dizer que esse encontro aconteceu ao meio-dia, pessoal. Por que isso é relevante? Isso é relevante porque o meio-dia é o pior horário para você tirar água de um poço. Ninguém, inclusive hoje, eu morei meio ano em Moçambique, morei alguns meses numa aldeia ali, enfurnado numa aldeia, e ali a gente dependia da água do poço. Ninguém vai buscar água no poço ao meio-dia, ninguém. Por quê? Porque meio-dia é o horário mais quente do dia. E você sabe que buscar água é um troço árduo. O pessoal enche os cântaros e os baldes, é pesado. É impossível você carregar aquele baldão de água ao meio-dia todo dia. Então quais são os horários em que o pessoal vai retirar a água do poço? De manhã cedo e finzinho da tarde. Jamais ao meio-dia. Só que essa mulher encontra com Jesus naquele poço no meio-dia. E o fato de essa mulher ter ido lá sozinha nesse horário indica algo muito mais sério do que um erro de planejamento por parte daquela mulher. O fato de essa mulher ter ido lá sozinha ao meio-dia sugere que ela não era bem-vinda entre as demais mulheres que iam buscar água naquele poço. Ou talvez isso sugere que ela não gostava de encontrar as pessoas ali. Ou talvez as duas coisas. Porque se cedo pela manhã ou no finalzinho da tarde são os únicos horários possíveis para você buscar água e todo mundo precisa de água para viver, o que acontece é que os poços serviam na antiguidade e ainda servem em determinados contextos de pontos de encontro. Poços são os lugares em que as pessoas colocam a fofoca em dia, basicamente isso.
porque todo mundo está lá na fila, esperando a sua vez para tirar a água do poço. Menos essa mulher. Então aquela mulher estava naquele poço, naquele horário, sozinha, sim, para saciar sua sede de água. Mas o fato de ela estar lá ao meio-dia sugere que ela tinha uma sede que não era só de água. Então, gente, quando a mulher diz no verso 15, assim que Jesus fala, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede, no verso 15 ela diz, então me dá dessa água, pelo amor de Deus. Olha a resposta da mulher, Senhor, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então o que ela está dizendo aqui tem dois sentidos. Em um sentido, é como se essa mulher estivesse entrando meio que na brincadeira e dizendo algo do tipo assim, opa, nunca mais ter sede? Então beleza, me dá dessa água então, de graça tem injeção na testa, né? Eu quero. Só que abaixo da superfície, essa resposta dela está escondendo um clamor muito mais sério. Ela está clamando desesperadamente por socorro. Quando ela diz, me dá dessa água, porque eu não quero mais vir voltar nesse poço buscar água, ela está dizendo, quem me dera não precisar vir mais aqui nesse horário escondido. Quem me dera não precisar mais passar por essa situação. Quem me dera não viver mais com vergonha. Quem me dera não viver mais escondida. Quem me dera não viver mais no escuro. Senhor, me dê dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí Jesus, movido por sua sede mais visceral, de ver aquela mulher sendo saciada com o dom da vida de Deus, ele dá sequência na conversa, e aí ele faz um segundo pedido. Só que dessa vez esse segundo pedido não é apenas para começar uma conversa. Esse segundo pedido é um pedido mais cortante. Esse segundo pedido é um golpe que vai derrubar todos os mecanismos de defesa daquela mulher. Esse segundo pedido é um pedido que vai deixar ela completamente exposta à luz. Quando a mulher diz, pelo amor de Deus, Senhor, então me dá dessa água porque eu não aguento mais, Jesus olha para ela e diz, vai e chama o seu marido. E é nesse ponto que a gente começa a perceber que a conversa começa a ficar mais séria, né? Porque o que acontece, gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ela pede para Jesus dar dessa água para ela nunca mais ter sede, e o que isso tem a ver com Jesus olhar para ela e dizer, vai, chama o seu marido e volta aqui? O que acontece é que ao fazer esse pedido, Jesus começa a colocar o dedo bem na raiz do problema que está destruindo aquela mulher. E como a gente sabe disso? A gente sabe disso pela resposta que a samaritana vai dar a Jesus. Ela olha para Jesus e fala, eu não tenho marido. E a princípio, se você está assistindo ao vivo essa conversa, tudo certo, parece que não tem nada demais nessa resposta. A mulher não tem marido. Só que aí na sequência, conforme Jesus continua a conversa, a partir do verso 17, a gente descobre que essa mulher, essa resposta que a mulher deu para Jesus, eu não tenho marido, é uma meia verdade. Por quê? Porque nos versos 17 a 18, a gente vai descobrir que essa mulher já teve 5 maridos, e naquele momento ela vivia com um homem que sequer era marido dela. Então presta atenção, olha que coisa. Tecnicamente, é verdade que a samaritana não tinha marido naquele momento. Mas ela tinha sido casada 5 vezes antes. E naquele momento ela vivia sim com alguém. Ela vivia sim com um homem. O que está acontecendo aqui então? Sabe, ao longo dos
dos séculos, houve várias tentativas aqui de se decifrar o problema implícito dessa descrição que João nos apresenta dessa mulher. Só que de longe, pessoal, de longe, a explicação mais plausível, a explicação que melhor faz a gente entender o que está acontecendo aqui, é a de que essa mulher tem esse histórico porque ela tem um grave problema moral. Por que ela teve 5 maridos e o homem com quem ela vive agora sequer é marido dela? Porque muito provavelmente ela é uma pessoa que não honra os seus compromissos matrimoniais. Ela é uma pessoa que não foi capaz de cumprir os seus pactos, a sua aliança com os seus maridos. Tudo indica que ela teve 5 maridos porque ela trocava de cônjuge ou de parceiro conforme mudavam-se as fases da lua. Em outras palavras, aquela mulher teve tudo aquilo de marido e agora habitava com um homem sem sequer ter se casado com ele, muito provavelmente porque ela não conseguia se firmar em um pacto de longo prazo com uma pessoa só. Ao longo da sua vida, aquela mulher tinha dado, portanto, todos os sinais de ser alguém que achava que a sua felicidade seria realizada nos braços dos muitos homens que ela conseguia atrair para ela mesma. Ela estava procurando matar a sede dela nos braços desses homens. Ela era uma mulher carente, que achava que a sua carência seria saciada nos relacionamentos que ela tinha com esses homens. Aliás, essa meia-verdade que ela diz para Jesus, eu não tenho marido, pode até ser um indício de que ela está se sugerindo a Jesus. Porque a resposta que ela tinha que ter dado para Jesus era: não tenho marido, mas eu sou comprometida. Mas aí ela vê esse Jesus, um judeu, tal, pedindo água para ela e conversando. Ela deve ter pensado: será que chegou o amor da minha vida? Será que ele caiu do céu? Será que agora chegou o momento em que eu vou ser finalmente feliz? Chegou o príncipe encantado da minha vida. A mulher está se achando uma personagem do filme da Disney. O meu príncipe encantado chegou. E ela olha e diz: não tenho marido. Por quê? Você pergunta. E é isso então que explica porque a mulher tinha que buscar água ao meio-dia, pessoal. Porque assim como os judeus, não sei quantos aqui sabem disso, mas os samaritanos, eles tinham também um padrão bastante estrito de pureza sexual. Os samaritanos também eram bastante radicais quanto à questão da pureza sexual. Então, o histórico daquela mulher fez dela uma má companhia. Fez dela alguém de péssima reputação. Aquela mulher buscava água em pleno meio-dia, mas o coração dela vivia em trevas, com sede de algo maior. Trocando tudo isso em miúdos, pessoal, ao afirmar que conhece muito bem a história daquela mulher, ao afirmar: é verdade, você falou a verdade, porque você não tem marido, porque você já teve 5, e a pessoa com quem você vive agora não é seu marido, o que Jesus está afirmando ali, na verdade, é que ele sabe muito bem que a vida dela é uma bagunça. Você falou a verdade, eu sei que a sua vida é um caos. Eu sei que você por dentro é uma pessoa quebrada, vazia, em trevas. Quando Jesus manda a samaritana chamar o marido dela, no contexto em que ela tinha expressado o desejo de beber uma água que mataria a sua sede para sempre, portanto, Jesus está fazendo ela enxergar a sede verdadeira dela, para a qual Jesus tinha a solução. E a sede verdadeira daquela mulher, que ela tem tentado saciar, pulando de um relacionamento para outro, essa sede é de um amor perfeito.
é de uma graça perfeita. É de alguém que pudesse satisfazer ela de forma perfeita. Ela procurava um amor perfeito, diante do qual todos os prazeres que um homem pudesse oferecer para ela não passava de imitação barata. Ao dizer, portanto, vai chamar o seu marido, Jesus está convidando a mulher a olhar de frente para a sede mais visceral que ela tem dentro dela. É por isso, pessoal, que no momento em que ela percebe que Jesus conhece o passado dela, ela imediatamente muda de assunto e começa um assunto teológico com Jesus. Essa conversa, se você lê assim pela primeira vez, você acha que é uma conversa meio de doido, né? Ele está falando de uma coisa, depois fala de outra, e a mulher vai para outra direção, mas coisa está ligada na outra. Assim que ela percebe, opa, esse cara conhece o meu passado. Eu acho que ele é de Deus. E aí ela começa imediatamente uma pergunta teológica. E a pergunta teológica dela diz respeito ao lugar correto para adorar a Deus. Agora, infelizmente, a gente não vai ter tempo de esgotar todos os detalhes dessa parte da conversa, tá? Senão a gente ficaria aqui até amanhã. Mas o ponto aqui é o seguinte: é que assim que ela percebe, assim que ela se lembra, assim que ela vê a bagunça da sua vida sendo exposta por Jesus, ela imediatamente se vê na necessidade de entender como ela poderia se aproximar de Deus. Por quê? Porque no fundo, essa mulher sempre suspeitou que a resposta para a sede mais visceral dela estava conectada à realidade de Deus, da sua presença, de uma vida organizada por completo em torno do amor e da graça e da verdade de Deus, em torno da adoração a esse Deus. No fundo, ela suspeita que ela precisa de Deus. O problema é que, se por um lado ela suspeita que Deus é a resposta para suas crises mais fundamentais, por outro lado ela sabe muito bem que ela não pode se aproximar desse Deus com a vida daquele jeito. Ela sabe que ela não pode se achegar a Deus daquele jeito. Aliás, o simples fato de ela ser uma samaritana já coloca um dilema absurdo quanto a esse assunto, porque o livro de Deuteronômio vai dizer que o lugar da adoração escolhido por Deus para o Israel bíblico antes do exílio era Jerusalém, não Gerizim, onde ficava o templo dos samaritanos. Então começa por aí já, ela não sabe como encontrar Deus. Ela suspeita que a sede dela só pode ser saciada pela presença de Deus. Mas ela não sabe onde encontrar esse Deus. E ela não sabe como se aproximar desse Deus. Porque ela sabe que a vida dela é uma bagunça. É isso que explica, portanto, essa curiosidade dela em relação ao lugar onde Deus pode ser encontrado. Isso que não é ela mudando de assunto, não. Isso aqui é terrivelmente importante para ela, porque a sede que aquela mulher tinha era de uma vida redimida, era de uma vida curada, era de uma vida satisfeita com um amor verdadeiro que só uma comunhão transformadora com Deus poderia oferecer. Só que, além de ser uma samaritana, as muitas decisões erradas que ela tinha tomado na vida acabaram afastando ela ainda mais da presença de Deus. Então, onde, Jesus? Pelo amor de Deus, onde eu posso encontrar a presença de Deus? Fala para mim. E aqui a única coisa que eu consigo imaginar é o olhar de Jesus para essa mulher no momento em que ela faz essa pergunta. Porque nós que temos lido João
desde o começo, sabemos quem Jesus é. Nós sabemos que esse homem judeu que estava pedindo água para aquela mulher samaritana é a encarnação da presença desse Deus que essa mulher tanto buscava. Nós sabemos que esse Jesus é o próprio Deus de Israel que se fez carne para tabernacular entre o seu povo. Então, quando essa mulher faz essa pergunta, eu só consigo imaginar esse Jesus que é tudo isso ouvindo essa pergunta: onde eu posso encontrar o Deus que pode saciar a minha sede? E é aqui que Jesus começa então a se revelar de fato àquela mulher. Jesus vai dizer o seguinte: é verdade que o templo de Jerusalém é importante. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, olha, o lugar de adoração escolhido por Deus até agora sempre foi Jerusalém, na verdade. Não é Gerizim. Só que Jesus vai lembrar a mulher de que o templo de Jerusalém era, acima de tudo, uma antecipação de uma realidade muito maior. E a realidade que o templo antecipava era a manifestação da presença de Deus, do Criador de todo o universo entre a humanidade. O templo, portanto, não era um fim em si mesmo. O templo apontava para uma realidade maior. O templo representava a realidade de que esse Deus que criou todo o universo desejava voltar a habitar entre a humanidade de uma maneira semelhante ao que ocorria no Jardim do Éden antes de Gênesis 3, antes de todo o caos que havia desembocado na inimizade entre judeus e samaritanos, antes da bagunça da vida daquela mulher. Então Jesus vai dizer para aquela mulher que sim, o templo em Jerusalém é bastante importante, mas o templo não é definitivo, porque o templo representava o plano ainda mais extraordinário de Deus, de reconciliar consigo todas as coisas nos céus e na terra, e de derramar sua presença sobre toda a humanidade que crê em Jesus. Então, assim como Jesus tinha dito para Nicodemos no capítulo 3, que uma nova criação estava sendo gerada, Jesus vai dizer agora para aquela mulher samaritana que o dia em que Deus seria adorado por todos os povos havia chegado. E esse dia havia chegado porque Deus estava acessível agora naquele poço ao meio-dia. Naquele esconderijo de vergonha e de trevas e de medo daquela mulher, Deus estava lá. Por quê? Porque Jesus tinha ido até lá encontrar com aquela mulher. Porque era necessário passar por Samaria. E o Deus encarnado estava pedindo água para aquela mulher. E porque Jesus estava lá, a dádiva da presença de Deus, a realidade que finalmente poderia saciar a sede mais profunda daquela mulher, estava disponível a ela naquele momento. Deus se tornou ser humano e cruzou todas as barreiras que o separava daquela mulher, para oferecer àquela mulher redenção e um novo começo. Ele foi até Samaria. Ele se aproximou de uma mulher. Ele pediu água. E ele começou a se revelar a ela. E é isso que Jesus quer dizer com a famosa afirmação no verso 23. De que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores.
Já se perguntou o que Jesus quer dizer com espírito em verdade aqui? Tem uma interpretação bastante errada, tá, gente? Que diz que a gente tem que ser pentecostal e presbiteriano ao mesmo tempo, né? Um espírito cheio do espírito e cheio de verdade, porque é ensino da verdade ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? No grego, essa expressão em espírito em verdade é uma endíades. É uma endíades, para você sentir culto nessa noite. Que basicamente sugere que a expressão em espírito em verdade conota no espírito da verdade. Ou no espírito que é a verdade. Ou no espírito que conduz à verdade. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é que os adoradores agora que Deus procura são aqueles que vão adorar a Deus no espírito da verdade. E isso é importante porque se a gente der um forward, né, se a gente passar a fita para frente, a fita não, né, a linha, né? Os mais jovens nem sabem que eu estou falando de fita, né? Você passa a linha para frente e chegar no capítulo 14 de João, lá no capítulo 14 de João, você vai ver que Jesus fala do Espírito da verdade. Vocês lembram? Capítulo 14, ele vai falar que vai enviar um outro paráclito, que é o Espírito da verdade. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Sim? O que esse Espírito da verdade faz? Conduz os discípulos a Jesus. Então, adorar em espírito e em verdade é adorar por meio de Jesus. Os adoradores que Deus procura são os adoradores que adoram no espírito da verdade e, portanto, adoram a Deus por meio de Jesus. Que adoram a Deus a partir da revelação que Jesus trouxe acerca de Deus. O que Jesus está dizendo para a mulher então é que agora que Deus se fez carne em Jesus, o que define a comunhão verdadeira com Deus não é mais o lugar primordialmente, mas aquele por meio de quem nós adoramos. Enquanto a mulher achava que dependia do lugar certo para encontrar Deus, Jesus mostra para ela que Deus se encontra não mais em um lugar, mas em uma pessoa. Você está entendendo a importância desse encontro que Jesus teve com a mulher samaritana? Você está ouvindo Deus falar com você? Você tem sede do quê? O que é que você acha que você tanto precisa para desfrutar da plenitude de vida? O que você acha que vai resolver a sua vida? A aceitação das pessoas? O reconhecimento dos seus líderes, dos seus pais, do mundo? O que você acha que vai te fazer feliz? Ficar famoso na internet? Prazer? Segurança quanto ao futuro? E onde você tem procurado essas coisas? Onde você está procurando a sua felicidade? Você está procurando matar sua sede aonde? Pode ser que você esteja buscando matar sua sede com coisas que você sabe que não saciam de verdade. E pode ser que por tentar matar sua sede com essas imitações baratas da realidade para a qual nós realmente fomos criados, a sua vida tenha se tornado vazia e, consequentemente, um espaço de vergonha, de medo, de solidão. Talvez a sua vida se transformou num poço ao meio-dia. E pode ser que você saiba muito bem que a sua vida está uma bagunça por dentro e que por isso você tem se esforçado em se esconder para que ninguém veja você como você realmente está. E pode ser até que o seu esconderijo sejam as várias obrigações necessárias da vida, como por exemplo tirar água de um poço. Ou talvez se envolver com as muitas atividades
da igreja. E pode ser que no fundo você saiba, no fundo você tenha entrado nesse lugar hoje à noite, sabendo que você está cansado. Você não aguenta mais tentar matar sua sede com coisas que não saciam. A sua sede só Deus pode saciar. Só Deus tem o dom da água-vida que mata a nossa sede por toda a eternidade. E a notícia maravilhosa que João 4 nos traz é de que em Jesus, esse Deus, de quem nós tanto precisamos, mas de quem nós somos incapazes absolutamente de nos aproximar, em Jesus, é esse Deus quem veio até nós. Em Jesus, Deus cruzou todas as fronteiras para se aproximar, para se achegar ao meu espaço de vergonha, ao meu espaço de medo, ao meu espaço de solidão, ao seu espaço de vergonha, de medo e de solidão. Esse Deus não ficou esperando do templo você se aproximar dele, porque ele sabia que você não podia fazer isso. Ele veio até você. E em Jesus, Deus veio até nós para fazer de nós adoradores, que o adoram em espírito e verdade, pessoas perdoadas por seu amor, que encontram em Jesus o centro que reorganiza todos os amores mais viscerais da nossa vida. Portanto, se você veio nessa noite como essa mulher samaritana, se você se enxerga na mulher samaritana, lembre-se, note Jesus se aproximar de você no seu poço. Perceba Jesus te mostrar qual é a sede mais profunda que você tem. Ouça Jesus te chamar para fora desse seu esconderijo. E veja mais uma vez que Jesus é tudo o que você precisa para viver plena e eternamente. Tudo que nós precisamos está em Deus. Deus se encarnou em Jesus. E Jesus tem sede de se revelar a nós. Sabe o que mais me encanta nessa passagem, pessoal? O que mais assim eu olho e falo, puxa vida, que coisa maravilhosa. É a maneira como essa passagem termina. Presta atenção em como esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana termina. A mulher ouve tudo isso que Jesus acabou de dizer. A mulher ouve tudo isso sobre Deus não estar mais revelado em um lugar, mas em uma pessoa. Da boca de um judeu que veio até ela pedir água. E obviamente, diante de tudo isso, a mulher acha tudo aquilo bom demais para ser verdade. Ela fala, nossa, sério? É tudo isso? E aí, ela diz que se tudo aquilo for verdade mesmo, se tudo aquilo que Jesus está falando para ela é quente, então o Messias, quando vier ao mundo, confirmará tudo isso que Jesus acabou de dizer. E é isso que ela diz no verso 25 para Jesus. Bom, cara, nossa, tudo isso, verdade. Eu acho que só falta a gente esperar o Messias vir para confirmar tudo isso, né? Porque quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo isso. E aí o que está por trás dessa afirmação da mulher é que os samaritanos achavam que no fim dos tempos,
necessariamente viria um Messias, na língua deles eles chamavam de Tarev, o Messias que viria em continuidade com a figura de Moisés. Vocês lembram o que diz lá na lei de Moisés? Deus vai enviar um profeta semelhante a mim, ele vai ensinar vocês de todas essas coisas. Os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, tá, pessoal? Eles não tinham os profetas na Bíblia deles. Então eles se apegavam a essa passagem e eles acreditavam. No dia em que Deus restaurar todas as coisas, o Tarev, o Messias, virá e nos ensinará todas essas coisas. Então quando ela ouve essas coisas e diz, nossa, então chegou, mas eu acho que eu preciso da confirmação do Messias. Aí Jesus olha para ela, e de novo eu só consigo imaginar o olhar de Jesus para aquela mulher. E ele diz, minha filha, suspire não mais, espere não mais, aguarde não mais. Eu sou o Messias. Eu que estou nesse poço ensinando essas coisas para você. Esse dia chegou. E aí sabe o que acontece em seguida, pessoal? Nem dá tempo daquela mulher dizer mais nada. Porque quando Jesus escancara seu tão aguardado Messias, nós somos distraídos com a chegada dos discípulos, que tinham voltado do vilarejo onde eles tinham comprado comida. É nessa hora que os discípulos entram em cena. E aqui João está sendo muito bem-humorado com a gente. João está escrevendo tipo o roteiro de um dorama coreano. Já assistiu o dorama coreano? São 49 temporadas que o cara está procurando a mãe que abandonou ele. Não é isso? Aí no último episódio, no episódio 27 da temporada 49, ele está finalmente atravessando a rua e a mãe dele está vindo do outro lado e você está assim comendo a pipoca e falando, nossa, agora eles vão se encontrar e tudo vai se resolver. Porque nas últimas 49 temporadas só foi enrolação. Amém, irmãos? E aí quando esse encontro finalmente vai acontecer, o que acontece? O ônibus vai lá, atropela os dois e os dois morrem. E a gente está lá, né, no dorama, amando. Eu não tenho paciência, gente, porque eu já sei como vai terminar, entendeu? Eu sei que as pessoas que você mais gosta vai morrer no final. Dando spoiler aqui. João está sendo muito bem-humorado ao narrar que os discípulos chegam bem nessa hora. Bem nessa hora que Jesus se revela àquela mulher, eu sou o Messias, minha filha, não espera mais não. Seu dia chegou. Aí a porta da sala escancara, e eles começam a entrar os discípulos, aquela multidão de discípulos com as sacolas de compras e tudo mais. Só que João, ao dizer isso, ele está piscando para a gente e dizendo, gente, não se esqueça, vocês leitores, os discípulos estão chegando agora, mas não se esqueçam. E a mulher? Como vocês acham que a mulher vai receber aquilo que Jesus falou? E aí quando a gente olha de volta para a mulher, a gente descobre que ela não está mais lá naquela cena. Sabe por quê? Porque naquele ínterim, enquanto os discípulos estão voltando do mercado, quando eles estão voltando para a cena, naquela fração de segundos, todas as fichas daquela mulher caem. Ela começa a conectar uma coisa na outra. Se esse Messias veio até mim, e tudo isso que ele falou é verdade, e ele me pediu água, e essa pessoa que está falando comigo até agora, que se aproximou de mim, é ninguém menos que a pessoa que eu tanto aguardava todos os dias da minha vida. E se ele sabe exatamente como é o meu passado, e ele conhece melhor do que eu a minha própria bagunça, mas em vez de me destruir, ele veio prometer água viva, tudo mudou. E aí quando a gente olha de novo para aquela mulher, a gente não vê mais aquela mulher em cena. A única coisa que a gente vê é o cântaro dela
encostado no poço. Porque Jesus matou a sede dela. A sede dela foi saciada. E aí ela volta para o vilarejo e começa a falar de Jesus para o povo. Porque assim como Jesus tinha prometido para ela, o que imediatamente acontece quando ela prova da água viva de Jesus é que fontes dessa água passam a jorrar do seu interior. E sabe o que ela diz para o pessoal do vilarejo dela? Ela não sai pregando um monte de coisa para eles, porque Jesus e tal. Ela simplesmente diz: tem um cara que sabe de tudo que eu fiz. E ele não me matou. Será que ele não é o Messias? Então, gente, esse é o meu desejo para nós hoje. Que você deixe o seu cântaro aqui. Que você volte para casa se lembrando de quem Jesus é e saciado por isso. Que você volte para a sua semana sem cântaro. Porque você sabe que água nenhuma desse mundo pode saciar a sua sede. E que você volte para casa anunciando tudo aquilo que Jesus tem feito e sido na sua vida. Vamos curvar nossa cabeça? Deus querido, coloca os nossos olhos no Senhor mais uma vez e nos lembra da saciedade que nós temos no Senhor. E reorienta mais uma vez todos os nossos amores mais viscerais em torno de quem o Senhor é. Do Deus belo, bondoso, justo, santo, misericordioso e verdadeiro que o Senhor é. E faça jorrar de nós mais uma vez dessa água que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém.